Pela manhã nós estudamos a palavra de Deus, aprendemos a palavra de Deus, e eu espero que esteja guardado no nosso coração, como derramar o nosso coração em oração no tempo de quê? Que foi de manhã? De injustiças. E agora à noite nós vamos aprender a derramar o nosso coração em tempos de perseguições. Quem já sofreu algum tipo de perseguição aqui? Levanta a mãozinha aí. Nos deparamos com essas coisas, não é verdade? E nós não nos conhecemos totalmente. E às vezes nós somos surpreendidos a maneira como agimos diante de uma perseguição. O nosso texto básico é a viúva que derramou o seu coração, que clamou a um juiz iníquo para que ele julgasse a sua causa, e aquele homem que não tinha consideração a ninguém resolveu atender o clamor daquela mulher. Clamar é derramar a alma de verdade. Quando o pastor falou a questão do vomitar, é você botar para fora aquilo que te aflige, aquilo que traz amargura, aquilo que traz dor. Existe oração de gratidão, existe intercessão e existe o clamor. Então é aquela coisa mais profunda, mais intensa, não é? A oração que o Senhor Jesus Cristo fez, onde viu o seu suor transformado em gotas de sangue. Ali foi um clamor, foi uma coisa tremenda que passou-se no íntimo do nosso Salvador. E nós precisamos muitas vezes estar assim diante de Deus. E nós vamos ler o texto que foi pregado ontem à noite, mas a palavra de Deus, ela se renova cada manhã. E com certeza essa fonte inesgotável, que é a palavra de Deus, nos dará uma outra direção hoje à noite. Nós vamos estar lendo em 1 Samuel, o capítulo 1. Eu queria ler alguns versos. Os irmãos podem permanecer sentados. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 1, que conta a história de Samuel. E ele começa dizendo: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana. O verso 2. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, era estéril, não tinha filhos. Este homem subia de sua cidade, de ano em ano, a adorar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desse sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O verso de número 6, na minha Bíblia, ele está entre parênteses. Eu não sei na sua, mas diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Amém? Amém, irmãos? Está todo mundo aqui. Glória a Deus. Continue aqui. Perseguição é algo que nos tira do sério. É algo que perturba.
Muitas vezes nós não sabemos como enfrentar essa situação e só existe um caminho: buscar a Deus. Colocar diante do altar do Senhor as nossas dificuldades. Existem perseguições que são resultados de atitudes nossas, que nós criamos, mas existem perseguições que acontecem na nossa vida que nós não tivemos nenhuma participação para que ela acontecesse. Era o caso de Ana. Ana não era estéril porque ela queria, porque ela desejou. Mas a Bíblia diz que foi Deus que a fez estéril. Na época de Ana, isso era terrível. A mulher, ela não era bem vista diante da sociedade, especialmente diante da família do esposo. Porque havia um costume, uma cultura, que o homem teria que perpetuar seu nome, a família. E isso era feito através de filhos. Mas nós conhecemos na Bíblia algumas mulheres que passaram por essa situação, que foi Deus quem fez, e Deus tinha os seus propósitos, sabia o porquê estava fazendo aquilo. Eu gostaria de dizer a você nesta noite que perseguição, ela não é para sempre. Ela cessa. A perseguição não é para sempre porque ela vem do ser humano. O inimigo usa alguém para te perseguir. E o ser humano, ele é efêmero. Ele está aqui hoje e amanhã não se encontra mais. Então a perseguição, ela não é eterna, porque é eterno só o nosso Deus. E ele não persegue ninguém, né? Mas aí Ana, ela tinha uma rival de graça. Ela não semeou nada para ter aquela rival. Mas era um problema que foi acarretado na vida dela e que Deus tinha propósitos naquilo. E, como era o costume, o homem podia ter mais de uma mulher. Mas daqui não fique alegre que aqui não pode, viu? É uma só. O pastor Hernandes Lopes, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que o casamento não é uma prisão, mas o casamento envolve fidelidade, honradez entre os cônjuges. Então, não pode. Você vai viver com a sua mulher até que a morte lhe separe. Não pode trocar por duas de 20, por duas de 30, por duas de 40. É com ela que você vai viver. E vai amar. Como Cristo amou a igreja. Ela magra, gorda, baixinha, alta, não importa. É a sua. Então você vai cuidar. Mas Elcana tinha duas. Mulher já é complicado, não é? E duas, eu não sei como era que Elcana conseguia. E tinha uma que tinha menino 2 vezes por ano. Era igual a coelha. Enquanto Ana não tinha, Penina tinha muitos. Cada filho de Penina era uma vitória sobre Ana. Era uma alegria tremenda no coração de Penina, porque ela imaginava que com os filhos ela prenderia mais Elcana, ele a amaria mais, passaria mais tempo com ela,
para dar assistência aos filhos. Mas ela enganou-se redondamente, porque Deus estava no negócio. Então, mesmo com muitos filhos, Elcana amava mais a Ana do que a Penina. E ele chega a dizer a ela, olha, o meu amor por você é maior vale mais do que 10 filhos. Mas aquilo não servia para tirar a amargura do coração de Ana. Eu não sei, queridos, se você já passou pelo estágio de amargura de alma. A psicologia diz que quando nós comemos muito doce é porque a alma está amarga. Eu não concordo muito com isso, não. Porque eu gosto muito de doce e a minha alma é bem doce. Mas a amargura de alma é um estágio na vida do ser humano que nada é bom para ele. Eu posso imaginar a casa de Ana. Ela morava numa região montanhosa lá em Efraim. Quem sabe era uma casa de campo, bonita, bem arrumada. Quem sabe Ana tinha serviçais para ajudá-la, para colocar uma comida quente e cheirosa sobre a mesa. Quem sabe Ana não tinha falta de nada material. Mas faltava alguma coisa na vida de Ana que a deixava amargurada. E isso é tão comum acontecer na vida do ser humano, porque geralmente nós vivemos em cima de expectativas. Nós vivemos sempre esperando algo mais. Hoje nós queremos determinada coisa, e quando temos aquilo não nos satisfaz plenamente, já estamos pensando em outra. Isso é do ser humano. Eu me lembro muito que eu tinha um sobrinho pequenininho que morava comigo, e ele queria muito um triciclo. E nós compramos um triciclo para ele. E no dia que o triciclo chegou, ele dormiu com o triciclo na cama. Tão feliz que ele ficou com aquele brinquedo. E uns 2 ou 3 dias ele dormiu com aquele brinquedo lá na cama. Mas depois eu comecei a ver jogado pelos cantos. Já não tinha mais o mesmo encanto. Isso faz parte do ser humano. Nós temos as nossas conquistas, as nossas batalhas, as nossas lutas, mas sempre nós queremos mais. Mas o que Ana queria, queridos, era algo que Elcana não podia dar. Que o dinheiro não podia comprar. Era um filho. Não havia inseminação artificial como hoje. Tinha que ser pelo processo natural. E eu posso imaginar Ana todos os meses sonhando. Agora vai. Dessa vez vai acontecer. E nada acontecia. Eu imagino que se fosse nos nossos dias, a bolsa de Ana só tinha ultrassom. Todo mês ela ia no médico para ver como era que estava a história. E nada acontecia. Ana deveria ter uma sogra boa, uma mãe boa, pessoas da família a quem ela podia recorrer, abrir o seu coração, chorar, o próprio esposo. Mas Ana, havia um segredo na vida dela. Ela era uma mulher de Deus. Era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Que conhecia Deus. Que sabia da graça de Deus, do amor de Deus, das benécias que Deus tem para os seus filhos e o prazer que Deus tem em abençoar. Em nenhum momento Ana desistiu de clamar a Deus
Porque ela tinha essa consciência que Deus era suficiente, que Deus era capaz de um dia atender às suas necessidades. E todos os anos, ela ia com Elcana para o sacrifício, para adorar a Deus. E eu posso imaginar, quando ela chegava no templo, chegava Penina, com a reca, como a gente chama aqui no Nordeste, né? De menino. E eu acho que Penina olhava por cima do ombro e dizia: Ana, sai daí. Aqui só dá para mim, os meninos e a Elcana. Vai procurar outro lugar. Porque a Bíblia diz, queridos, que Penina irritava Ana excessivamente. Dá para você imaginar? Dá para você ter uma ideia de como era a vida de Ana? Já tinha o grande problema de não ter filho. E ainda tinha uma mulher que todos os dias zombava, irritava. Como era a situação emocional de Ana? Lágrimas não faltavam nos seus olhos. Chorava muito. Chegou um dia que a situação agravou-se de uma maneira tremenda. Estava todo mundo naquela festa, todo mundo se confraternizando, todo mundo alegre, todo mundo se alimentando. Era uma festa só. Mas para Ana, aquele ambiente era hostil. Ela não conseguiu ficar ali. Quem sabe Elcana veio, deu a porção dobrada do sacrifício para ela. Mas a Bíblia diz que ela não comeu. E ela deve ter deixado todo mundo ali na festa e vai para o lugar certo. Vai para o templo. E é lá no templo onde Ana derrama seu coração, a sua alma, o íntimo do seu ser. É como se ela dissesse a última cartada hoje. Eu não estou aguentando mais. O Salmo 103, que a irmã leu de manhã, diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. Eu não me conheço, mas o meu Deus me conhece. Por isso que ele diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que ele não nos dá tentação, preocupação, problema, dificuldade, além das nossas forças. Ele sabe o nosso limite. E ele sabia que naquele dia Ana estava por um fio. Jejum, olhos inchados de tanta lágrima. Palavras não existia mais, ela já tinha pedido tudo que ela sabia falar, ela já tinha dito a Deus. E agora ela estava naquele momento onde palavras não resolvem. E ela apenas geme com a alma e com o coração ali dentro do templo. Chega o sacerdote Eli, olha aquela cena, fica indignado, chega junto daquela mulher, dirige-se a ela como se ela fosse uma qualquer, uma vagabunda, uma mulher que não tinha vergonha. E a chama de uma maneira brusca e diz para ela: isso é hora de você já estar bêbada, ainda mais aqui no templo, no lugar santo, sagrado. E Ana olha para Eli e diz: meu Senhor,
eu não estou embriagada. Eu não bebi bebida forte. Eu não comi nada hoje. Eu sou apenas uma mulher de alma angustiada, de espírito abatido. Eu tenho uma dor dentro de mim. Eu estou sendo perseguida por um problema que eu não posso resolver. Eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor, porque eu quero um filho. É o desejo do meu coração. Mas, queridos, o que eu acho interessante na vida de Ana é que ela queria o filho, mas ela já tinha dado o filho, que ela nem tinha ainda. E nem tinha chegado em suas mãos. Mas ela já tinha prometido aquele filho ao Senhor. Senhor, se tu me deres, eu te dou de volta. É teu. Eu quero apenas o prazer de ter o filho, de embalar nos meus braços, de sentir seu perfume, seu calor, mas eu te devolvo. E Deus conhecia o coração de Ana e sabia que era sincera aquelas palavras. Por mais difícil que fosse, por mais duro que fosse, mas era sincera. Penina perseguia Ana porque o ser humano, ele tem a capacidade de ser mau, de guardar dentro de si a semente do pecado, da maldade, da injustiça e de tantas outras coisas. A gente estava conversando hoje no almoço e o pastor estava falando sobre Judas. Que Judas era o diabo. Ele se propôs, ele se deixou ser usado pelo diabo. E muita gente, infelizmente, tem essa capacidade. Tem alguém te perseguindo no trabalho, na família, no colégio. Essa pessoa está sendo usada pelo inimigo para te causar mal, para te trazer noites mal dormidas, para tirar a tua paz, para mexer com as tuas emoções. Mas eu quero te dizer que o teu Deus é maior. O teu Deus não vai te abandonar nesta hora de perseguição. E essa perseguição vai passar. Penina não imaginava, na cabeça dela, ela ia tripudiar em cima de Ana a vida inteira, até Ana morrer ou ela morrer. Isso eram os planos de Penina. Mas aí, naquele dia, em que Ana derrama a alma, abre o coração diante do Senhor, bota para fora a sua amargura, o Senhor a ouve. E o Senhor decreta a bênção na vida daquela mulher. E aí o sacerdote olha para ela e diz, olha, vai em paz, daqui 1 ano, você vai ter um filho. Você vai carregar esse menino nos braços. E Ana sabia que era o próprio Deus falando, confirmando, trazendo para ela paz, descanso. E Ana sai dali, coração lavado, alma lavada, íntimo lavado, e agora chega junto de Elcana, e a Bíblia diz que o semblante dela não era mais o mesmo. Quando o Senhor age em nosso favor,
Até o nosso semblante muda. Quando o tempo de cantar chega, tudo se transforma. Tudo conspira ao nosso favor. E agora, Ana se alimenta, se confraterniza com o esposo, o clima mudou, vão para casa, chega em casa, o amor está no ar. E aí eles têm uma relação sexual como tantas outras, mas ela tinha certeza absoluta que a perseguição de Penina ia parar. Quem sabe Penina já estava esperando outra oportunidade para desafiá-la, para enfrentá-la, para afrontá-la. Mas Deus estava trabalhando. Deus estava agindo. Passaram-se os dias. E eu posso imaginar que Ana começou a sentir náuseas. Deve ter aborrecido algum aroma, algum tipo de comida. E ela foi vendo que o seu corpo estava se transformando de alguma maneira. E num dos dias que Elcana chega em casa, ela deve ter olhado para ele e ter dito: olha, meu filho, você precisa comprar umas roupinhas para mim. As minhas roupas estão ficando apertadas. Eu não estou me sentindo confortável com as roupas que eu costumava usar. E eu estou sentindo, assim, alguns sintomas estranhos. E a Elcana deve ter dito: deve ser verme. Mas, queridos, quando Deus dá um basta na perseguição, os nossos inimigos têm que ver. Quem nos perseguia, tem que ver, eu não estou aqui fazendo apologia a sabor de mel não, mas dá um sabor de mel, viu? Quando a vitória vem, quando Deus age na nossa vida, quando Ele diz: olha, só é até aqui, acabou. De hoje em diante o negócio é comigo. Os seus inimigos vão ter que recuar. Oh, eu pagava para ver o primeiro encontro de Penina com Ana. Ana com o barrigão. Penina sabendo que ali tinha uma criança. Que Ana ia ter o prazer de carregar nos braços o filho dela. Se tiver celular para a gente tirar uma foto de Penina. Acho que ela ia sair muito amargurada, viu? A situação inverteu. E chegou o grande dia. O menino nasceu. Bonitinho, né? Menino novo é uma beleza. Quando a gente desembrulha o pacote que olha, parece com ninguém, nem com pai, nem com mãe, não tem. Mas a gente diz que é lindo, né? Tão bonitinho. E Ana deve ter visto Samuel pela primeira vez, se encantou, se apaixonou. E agora se corria lágrimas, era de alegria, de vitória, de agradecimento. Não tinha mais amargura, agora só tinha alegria, prazer, regozijo. E agora vamos cuidar da criança. Mamadeira. Troca a fralda. Não dorme bem de noite. As olheiras no outro dia. O cansaço. Mas nada disso importava. Estava ali a resposta do derramar da alma diante da perseguição. Você é dos que desistem ou dos que perseveram? Eu fui perseguida
13 anos num local de trabalho. 13 anos. Eu era professora e a minha diretora, ela era espírita, direito dela. Só que eu não concordava com a ideologia dela. Minha ideologia era outra. E ela não batia muito comigo, ela não gostava de mim. E ela me perseguia. Por exemplo, eu morava a 40 minutos da escola, de distância. Não tinha transporte, nem tinha transporte na cidade, coletivo, que eu pudesse ir, nem nós tínhamos transporte. Eu grávida. E quando ela fez o meu horário, teve um ano que ela me botou para ensinar todas as noites a última aula. De 9h20 às 10h20 da noite. E eu aproveitei aquela bênção que ela fez para mim. Eu chegava no colégio de 7. E durante 2 horas e 20 minutos eu ficava orando. Louvando a Deus. O colégio era muito grande. E eu tirava uma sala desocupada para ficar louvando ao Senhor. E todo mundo me perguntava, mas por que você chega tão cedo? Seu horário não só é de 9h20, 9h40? Mas eu gosto de vir cedo. E aquele ano foi o ano que eu mais orei na minha vida. Mas foi lindo, irmãos. Foi época de mudança política. Eu não tinha nenhum pistolão político, padrinho político, não conhecia nem ninguém, que eu não era da cidade, né? E um dia, já fazia 13 anos que ela era diretora daquela escola, eu recebi um telefonema de uma pessoa amiga minha, disse, olha, eu não lhe consultei, eu não falei nada com você, mas eu indiquei o teu nome para ser diretora da escola. E eu disse, Deus está no negócio. E eu aceito. E a transição, irmãos, foi terrível. Ela ficou muito furiosa. Eu me lembro que ela saiu arrancando todas as plantas do colégio. Na noite da minha posse. Aquilo que ela tinha colocado lá. Ela foi assim um vendaval. Aí eu me lembrava de Penina. Quando viu Ana. Deve ter arrancado todos os cabelos. Ter ficado careca. E Deus me deixou naquela escola por 8 anos. Depois de 8 anos, Deus me levou para outro lugar. Mas nós não podemos desistir diante das perseguições. Derrame a alma. Derrame a alma diante de Deus. Porque o Senhor vai mudar a história. O Senhor vai fazer como lhe apraz, segundo a sua vontade. E eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que Ele só faz o melhor. Ele só faz o melhor. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ele vai encher a nossa boca de riso, de alegria, de felicidade. E aí é um momento que você precisa continuar derramando a sua alma diante de Deus. Não desista, não pare, porque o Senhor vai atender o teu clamor, a tua oração, o desejo do teu coração. Ele diz lá no Salmo 20 que Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Qual é a perseguição que você está sofrendo? Jovem, você está sendo perseguido por um desejo que é maior do que você, e você sabe que aquele desejo não vai trazer coisas boas para a sua vida. Derrama o teu coração diante de Deus e Deus vai mudar a situação. Deus vai fazer conforme a vontade dEle. Mãe,
O que é que está se passando na tua alma que tem te deixado amargurada? Que perseguição está acontecendo na tua vida familiar? Derrama o teu coração diante de Deus no momento das perseguições. Tem pessoas que resolvem desistir. Tá tão grande a pressão que eu não vou aguentar mais. Mas você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu amo esse salmo, porque ele diz assim, que ele é socorro, bem presente, na hora da angústia, na hora da dor, na hora da pressão, na hora da perseguição, na hora da solidão, na hora do abandono. Ele é socorro bem presente. Não desista. Continue derramando a sua alma. Chega o dia da festa no templo. E Ana diz, vá, eu vou ficar em casa. Quando eu desmamar o menino, eu vou levar. A época do desmame era entre 4 anos de idade. Ainda é tão tenro, não é? Ainda precisa tanto da mãe. E ela levou alguns dias preparando uma túnica para Samuel. Uma túnica bonita, colorida. E aí, quando ela arruma um menino bem arrumadinho, parece que eu estou vendo os cabelinhos penteadinhos, né? Uma alfazemazinha. Pegou a bolsinha dele, deve ter chamado ele, olha meu filho, tá aqui ó. As cuequinhas estão aqui. As camisas estão aqui. As calças estão aqui. Tem sabonete. Tem uma fragrânciazinha para quando você tomar banho. Você não vai mais morar com mamãe. Mas mamãe vai te ver. E toda vida que mamãe for te ver, vai levar uma túnica nova de presente. Acho que os olhinhos de Samuel brilharam, né? Não entendia muita coisa, mas estava ali, pronto, para ser devolvido ao Senhor. Agora imagine o dia que Ana foi devolver Samuel para Deus. A menina deveria estar lá. E viu os olhos daquela mulher brilhando. Lágrimas com certeza não faltou. Mas ela estava agora dizendo, olha, valeu, Senhor, o tempo de perseguição. Valeu o clamor da minha alma. Valeu o derramar do meu coração. Eu estou te dando o que eu tenho de melhor. E Ana sabia que Deus iria se utilizar de Samuel. Aquela esterilidade, Deus usou para dar não um filho só, mas para dar um profeta. Para dar um homem de Deus, para trazer alegria para o coração daquela mulher de uma maneira tremenda. E quando nós vemos o canto de Ana, a gente sabe que realmente a felicidade dela estava explodindo a plenos pulmões. Porque ela tinha sido atendida por Deus. O derramar da alma dela não foi em vão. A perseguição passou. Foi efêmera. Mas a lição ficou na sua vida. Ela aprendeu depender de Deus, esperar em Deus, saber que tinha um Deus em quem ela podia confiar. Não confiou no braço de carne, mas confiou no Deus que pode todas as coisas. Coloque na sua mente
a perseguição é efêmera. Ela não permanece para sempre. Vai passar. Vai passar. Continue derramando a sua alma diante do Senhor. Não adianta ninguém se levantar contra você, porque o seu Deus vai fazer cair, vai colocar por terra e vai te dar a vitória em Cristo Jesus. Mas eu diria ainda, queridos, que as perseguições, elas servem para forjar o nosso caráter, para Deus nos conhecer. Quem somos nós? A capacidade que nós temos em Deus de suportar as afrontas. Foi assim com a igreja perseguida no primeiro século. É assim no mundo inteiro onde os cristãos são perseguidos. E continua sendo conosco a igreja de Deus local. Nós não vivemos isentos de perseguições, de problemas, de dificuldades. Eu estava ali pensando há poucos instantes. A mulher que ora mais na minha igreja, que dirige o círculo de oração, que durante a semana inteira ela anda nas casas dos irmãos orando pelos casamentos, por filhos, por família, por pessoas desempregadas. Ela tem uma vida de oração. E o marido dela tem outra mulher. E a outra mulher pior do que Penina. Pior do que Penina. De ligar para a casa dela, insultando, ofendendo. E aquela mulher, ela diz a minha irmã, nada do que ela diz fica no meu coração, porque o que eu tenho no meu coração é a imagem do dia que eu vou entrar de braço com meu marido aqui nessa igreja. E faz anos, viu? E o mês atrasado, aquela mulher recebe um diagnóstico que estava com câncer de mama. Operou quarta-feira. Mas você olha para aquela mulher, você só vê alegria no coração dela. Gratidão. Felicidade. Oração, clamor, derramar de alma. E aquele homem tem sido incomodado. Ele dizia a ela muitas vezes, você é tão ruim. Você é tão ruim que você não morre. Queria tanto que você morresse. E ela diz, mas meu filho, como é que eu vou morrer? Se eu ainda vou entrar de braço dado com você na igreja, eu não posso morrer agora. E hoje, a história está mudando. Está bem difícil a situação. Mas a história está mudando. E eu estive visitando-a essa semana que passou. E ela me disse, irmã, eu estou vendo o cumprimento daquilo que Deus já me mostrou, a convicção, a certeza que eu tenho no meu coração. E ela disse, irmã, como os meus filhos já disseram, mãe, deixe este homem, pelo amor de Deus, deixe, mãe, como é que a senhora aguenta uma coisa dessa? Para vocês terem ideia, ele nunca tirou uma fotografia com ela. As do casamento ele cortou todas. E teve a formatura da filha dela, acho que há uns 2 anos atrás, e na festa da formatura conseguiram tirar uma foto que ela saiu junto dele. E um dia, na hora do café, ele chamou a secretária e disse, na hora da mesa, e disse, vai buscar um envelope que tem ali em tal lugar. A moça foi. Ele disse, traz uma tesoura. E a moça trouxe a tesoura. E ele pegou todas as fotos que saiu o retrato dele com ela. E ele disse, é você quem vai cortar. Corte todas e rasgue. Porque eu não quero, nunca, que alguém me veja numa foto com você. Isso era o mínimo que ele fazia. Mas aquela mulher continua derramando a alma diante de Deus. E eu creio junto com ela, que eu vou vê-la entrando de braço dado com aquele homem no dia do batismo dele. Ela diz assim, vai ser o dia do batismo dele, que ele vai aceitar Jesus, que ele vai se batizar e que eles vão tirar muitas fotos juntas ainda para a glória de Deus. Derrame
a sua alma em oração no tempo da perseguição. Porque a perseguição não é para sempre, mas ela é para forjar o caráter de Deus na minha e na sua vida. Depois da perseguição a gente sai mais forte, mais parecido com Deus, porque a gente ora tanto, a gente clama tanto, ficamos tanto na presença de Deus que findamos parecido com Ele. Todo mundo diz que eu me pareço com meu esposo. 48 anos olhando para a cara de um todo dia, tem que parecer, não é? Então é a mesma coisa quando a gente entra no quarto de guerra e que a gente derrama a alma diante de Deus e que não tem hora para sair, não tem hora para deixar. Nós ficamos parecidos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista. Amém? As perseguições vão passar. Mas enquanto não passa, louve. Enquanto não passa, exalte a Deus. Enquanto não passa, gaste tempo com Deus e tenha propósitos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.